Olhe ao redor. Estamos imersos em uma era de progresso sem precedentes, de conectividade instantânea, de abundância material que nossos ancestrais mal poderiam sonhar. Informação ao alcance dos dedos, o mundo a um clique de distância. No entanto, por que, em meio a tanta facilidade e poder externo, tantos de nós, especialmente homens, se sentem perdidos, fracos, desconectados, como um náufrago digital em um mar de opções infinitas, mas sem uma búbica para chamar de sua? Esta é a grande crise silenciosa do homem moderno. Não é uma crise de recursos físicos ou de oportunidades externas, embora estas existam para muitos, mas sim uma crise de fundação interna. Uma erosão da alma, um apagamento do propósito, uma fragilidade escondida sob a fachada de uma força que muitas vezes é apenas barulho e exibicionismo. Passamos nossos dias bombardeados por um excesso de estímulos, notificações pipocando, feeds infinitos ditando o que devemos pensar, sentir e desejar. O ciclo de notícias nos inunda com tragédias e indignação, alimentando a ansiedade e o medo. A indústria do entretenimento nos oferece escapismo constante, mas nos vicia em dopamina fácil, atrofiando nossa capacidade de encontrar satisfação em desafios significativos ou na quietude da própria mente. Somos condicionados a buscar validação externa, a medir nosso valor em curtidas, seguidores ou o próximo status simbólico. Em paralelo, testemunhamos uma perda gradual, talvez até intencional, de valores estruturantes. As grandes narrativas que antes davam sentido à vida, fé, comunidade forte, dever cívico, até mesmo as tradições familiares, foram fragilizadas, muitas vezes substituídas por um individualismo radical que, paradoxalmente, nos torna mais dependentes da aprovação dos outros, pois não há uma âncora interna para nos sustentar. A fluidez pós-moderna, que desmantela hierarquias e certezas, embora traga liberdade, também gera um vácuo existencial para aqueles que não desenvolveram uma estrutura interna robusta para navegar nessa complexidade. Sentimos falta de ritos de passagem, de exemplos masculinos sólidos e virtuosos, de um senso de dever que transcenda o próprio umbigo. O resultado? Uma geração, ou talvez várias, de homens que, apesar de seu potencial, se sentem confusos sobre quem são, o que defendem e para onde estão indo. Sentem-se fracos, não por falta de músculos, mas por falta de resiliência emocional, de clareza mental, de uma espinha dorsal moral que os permita suportar as tempestades da vida sem serem derrubados. A falta de estrutura interna, essa fundação sólida do caráter e da autodisciplina, nos deixa à mercê das circunstâncias externas e das nossas próprias reações impulsivas. Tornamo-nos reativos, voláteis, presas fáceis para a manipulação, seja ela comercial, política ou social. A pergunta ecoa: como construir força genuína em um mundo que parece conspirar para nos enfraquecer? Este vídeo não é uma promessa de soluções fáceis ou uma receita mágica para o sucesso instantâneo. É um convite a uma jornada de redescoberta e reconstrução. Um mergulho em uma filosofia antiga que, surpreendentemente, oferece um mapa incrivelmente relevante e poderoso para navegar precisamente pelos desafios da vida moderna e, mais importante, para construir a força inabalável que reside dentro de nós. Estamos falando do estoicismo. O estoicismo não é sobre reprimir sentimentos ou adotar uma postura de apatia fria. Longe disso. É uma filosofia eminentemente prática, nascida no calor das praças públicas e dos campos de batalha da Grécia e Roma antigas. Desenvolvida por figuras tão diversas quanto um escravo liberto que se tornou professor, Epicteto, um rico dramaturgo e conselheiro imperial, Sêneca, e um imperador romano que governou o mundo conhecido, Marco Aurélio.
Sua relevância não diminuiu com o tempo. Pelo contrário, em muitos aspectos, o caos e a complexidade do século XXI tornam seus ensinamentos ainda mais urgentes. Por que o estoicismo é um caminho tão promissor para a reconstrução do homem moderno? Porque ele vai direto à raiz da nossa fragilidade, nossa dependência excessiva do que está fora de nosso controle e nossa falta de domínio sobre nosso próprio mundo interior. O estoicismo nos ensina a distinguir entre o que podemos controlar, nossos julgamentos, nossas reações, nossas intenções, nosso caráter, e o que não podemos, eventos externos, a opinião alheia, o passado, o futuro distante. Ao focar nossa energia e nossa atenção onde realmente temos poder, libertamo-nos da ansiedade e da frustração que nascem da tentativa fútil de controlar o incontrolável. Ele oferece uma estrutura ética baseada nas virtudes cardeais, sabedoria, a capacidade de ver o mundo com clareza, justiça, tratar os outros com equidade, coragem, enfrentar o medo e a adversidade com firmeza, e temperança, autocontrole e moderação. Estas não são virtudes teóricas, mas guias práticos para a ação diária. O objetivo não é atingir um estado utópico de felicidade externa, mas sim alcançar a eudaimonia, um florescimento humano que vem de viver em consonância com a razão e a virtude, independentemente das circunstâncias externas. É uma filosofia de ação e de resistência interna. E é exatamente isso que falta a tantos em um mundo que nos convida à passividade e à reatividade. Se esse conteúdo fez você pensar, imagine o que ainda vem por aí. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não segue a maré, a gente se fortalece nela. O estoicismo não é apenas um conjunto de ideias, é um conjunto de exercícios mentais, de práticas diárias para fortalecer a mente e o caráter. É uma academia para a alma. E em um mundo que valoriza a facilidade e o conforto acima de tudo, o caminho estoico exige disciplina, autoconsciência e coragem para olhar para dentro. Mas a recompensa é imensa. Uma força interior que não pode ser tirada por nenhuma reviravolta do destino, por nenhuma crítica, por nenhuma dificuldade externa. É a promessa de se tornar uma rocha em um mar turbulento. Um dos maiores equívocos sobre o estoicismo é a ideia de que um estoico é frio, insensível, alguém que reprime suas emoções. Nada poderia estar mais longe da verdade. Os estoicos eram profundamente conscientes da natureza humana, incluindo nossa capacidade de sentir. Sêneca, em suas cartas, fala abertamente sobre luto, raiva e medo. Marco Aurélio, em suas meditações, registra suas próprias lutas internas com a impaciência e a frustração. O ponto central do estoicismo não é não sentir, mas sim não ser escravizado pelas emoções. Sentir é inatamente humano. Reagir com sabedoria e virtude é o desafio e o objetivo estoico. A raiva pode surgir, o medo pode bater à porta, a tristeza pode nos visitar. O que o estoico treina é a capacidade de observar essas emoções sem ser imediatamente arrastado por elas. Eles entendem que a emoção, em sua forma destrutiva, como a raiva incontrolada, o pânico avassalador, a inveja corrosiva, não vem do evento externo em si, mas do julgamento que fazemos sobre esse evento. Se alguém te insulta na rua, a raiva não vem do insulto, mas do seu julgamento de que ser insultado é terrível, ou essa pessoa não tem o direito de falar assim comigo, ou minha honra foi atacada. Os estoicos nos ensinam a questionar esses julgamentos automáticos, a examiná-los à luz da razão e da verdade. É realmente terrível ser insultado ou é apenas a opinião passageira de alguém que não tem poder sobre meu caráter? Perguntariam.
Dominar as emoções, portanto, é dominar a arte de avaliar as situações. É aprender a pausar entre o estímulo e a resposta. É nessa pausa que reside toda a nossa liberdade e nosso poder. Em vez de explodir em raiva por uma pequena contrariedade, o estoico treinado pode sentir a irritação, reconhecê-la, mas escolher responder com calma, talvez até com uma pitada de humor ou indiferença, se apropriado. Em vez de se desesperar com um revés, ele sente a decepção, mas foca no próximo passo lógico e virtuoso. Isso não é repressão, é gestão. É como um general que não ignora o terreno difícil, mas o estuda para planejar a melhor estratégia. É como um marinheiro que sente o vento forte, mas ajusta as velas em vez de entrar em pânico. Ser uma rocha emocional, no sentido estoico, não significa ser impassível diante da dor alheia ou das próprias dificuldades, mas sim ser inabalável em seu caráter e em sua capacidade de agir virtuosamente, mesmo sob pressão extrema. E isso, meus amigos, é a verdadeira força. Não a força bruta que esmaga, mas a resiliência que suporta, a clareza que decide sabiamente, a calma que inspira confiança. Essa é uma forma de masculinidade, ou melhor, de humanidade forte, que é urgentemente necessária. É a capacidade de ser um porto seguro para si mesmo e para os outros em tempos de tempestade. Em um mundo que promete liberdade através da ausência de regras, faça o que quiser, quando quiser, o estoicismo apresenta uma verdade contra-intuitiva, mas profunda. A verdadeira liberdade é encontrada na autodisciplina. Parece uma prisão, mas é a chave mestra. A rotina, muitas vezes vista como tediosa ou limitante, torna-se, na verdade, uma armadura contra o caos e a dispersão. Vivemos em uma era de distração sem fim. Nossa atenção é um campo de batalha, e a maioria de nós a entrega gratuitamente a qualquer estímulo que grite mais alto. A autodisciplina é o treino para recuperar o controle sobre essa atenção e, consequentemente, sobre nossas ações e nossos pensamentos. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não sente vontade de fazer. E é precisamente essa capacidade que separa aqueles que constroem vidas significativas daqueles que flutuam à deriva. Consideremos a rotina, não como uma lista robótica de afazeres sem sentido, mas como uma estrutura escolhida conscientemente para apoiar nossos objetivos e reforçar nossas virtudes. Uma rotina matinal que inclui tempo para reflexão, leitura, exercícios ou planejamento não é uma restrição. É um ato de liberdade que garante que, no início do dia, você já conquistou algo importante e definiu a intenção para as horas seguintes, em vez de ser imediatamente sequestrado pela urgência externa ou pela inércia. A autodisciplina se manifesta nas pequenas vitórias diárias. Resistir à tentação de verificar o telefone a cada poucos minutos. Escolher a tarefa importante, mas difícil, em vez da fácil e irrelevante. Dizer não a compromissos que drenam sua energia e não se alinham com seus valores. Cumprir a promessa que você fez a si mesmo de se exercitar, de ler por 30 minutos, de dedicar tempo a um projeto significativo. Cada uma dessas pequenas escolhas, repetidas consistentemente, constrói algo muito maior, uma mente inabalável. Você treina sua capacidade de adiar a gratificação, de suportar o desconforto necessário para o crescimento, de manter o foco apesar das distrações. Você prova para si mesmo que é capaz de controlar seus impulsos e direcionar sua vontade. E não há fonte de poder e confiança mais potente do que a prova de que você pode contar consigo mesmo, de que você é o mestre do seu próprio navio, mesmo em águas turbulentas. Epicteto dizia: a dificuldade é o que mostra o homem. A autodisciplina é a prática diária que nos prepara para enfrentar as dificuldades inevitáveis da vida,
não como vítimas, mas como guerreiros com uma armadura forjada no forno da nossa própria vontade. É um ato de rebelião contra a fraqueza imposta por um mundo de facilidades excessivas. Se há um princípio central que define o estoicismo, é a distinção clara entre o que está sob nosso controle absoluto e o que não está. Parece simples, até trivial, mas sua aplicação prática é revolucionária. E é talvez o antídoto mais poderoso contra a ansiedade crônica, o vitimismo e a frustração que afligem o homem moderno. Na nossa busca por segurança e felicidade, a maioria de nós tenta desesperadamente controlar o incontrolável. O que os outros pensam de nós, como as pessoas agem, os resultados de nossos esforços, a economia, o clima, o trânsito, até mesmo nossa própria saúde ou longevidade. Investimos uma quantidade imensa de energia mental e emocional em coisas sobre as quais temos pouquíssimo ou nenhum poder real. E quando elas não saem como planejamos, o que é a norma na vida, sofremos. Sentimos ansiedade, medo do futuro incontrolável, frustração, quando a realidade colide com nossas expectativas incontroláveis, e tendemos ao vitimismo. Isso só acontece comigo. É culpa da circunstância. Se apenas X e Z fosse diferente. O estoico, armado com a dicotomia do controle, direciona sua energia para onde ela tem impacto real, seu mundo interior. Ele sabe que não pode controlar o insulto, mas pode controlar como reage a ele. Ele não pode controlar o resultado da entrevista de emprego, mas pode controlar o esforço que dedicou à preparação e à atitude com que a enfrenta. Ele não pode controlar a doença, mas pode controlar como escolhe viver com ela, focando nas virtudes que ainda pode praticar: paciência, coragem, sabedoria. Isso não significa passividade ou resignação apática. Pelo contrário, significa ação focada no que é possível. Você age com a melhor intenção, com o máximo esforço, com a sabedoria que possui, buscando um resultado positivo. Mas você desapega da necessidade de que o resultado seja exatamente como você quer. Sua tranquilidade não depende do sucesso externo, mas da integridade do seu esforço e da virtude da sua ação. Ao internalizar esse princípio, você se liberta de um fardo imenso. A ansiedade diminui porque você para de gastar energia mental com cenários catastróficos que não pode impedir. O vitimismo perde o poder porque você reconhece sua agência onde ela existe, suas reações, seu caráter, e aceita a realidade onde não há controle externo. A frustração crônica se dissolve quando você compreende que a única coisa que precisa controlar é a qualidade da sua própria resposta ao mundo. É um convite constante à humildade, reconhecendo os limites do seu poder, e ao empoderamento, reconhecendo o vasto território que está sob seu domínio, o território da sua própria mente e caráter. É a base para construir uma fortaleza interna que nenhuma força externa pode penetrar. Em uma sociedade barulhenta, onde todos competem por atenção e validam sua existência pela quantidade de barulho que fazem, o homem estoico descobre o poder da autoridade silenciosa. Ele não precisa gritar para ser ouvido, nem se exibir para ser respeitado. Seu respeito é conquistado pela congruência entre quem ele diz ser e quem ele realmente é. Ele é um exemplo, não um sermão. Pense nos líderes que você mais respeitou. Eram aqueles que falavam muito sobre o que deveriam fazer, ou aqueles que simplesmente faziam o que era certo, consistente e virtuoso. O estoico entende que o sermão é vazio sem o exemplo que o sustenta. De que adianta falar sobre disciplina se sua própria vida é caótica? De que adianta pregar a honestidade se suas ações são duvidosas?
A autoridade do homem estoico não vem de um título, de riqueza ou de popularidade. Vem do caráter, vem da previsibilidade da sua virtude. As pessoas sabem que ele agirá com justiça, mesmo quando difícil, que ele enfrentará desafios com coragem, que ele usará sua sabedoria para o bem, que ele manterá sua temperança mesmo sob provocação. Essa consistência é um farol em um mundo inconstante. Como isso se manifesta no dia a dia? Em vez de reclamar do trabalho, ele o faz com diligência. Em vez de fofocar sobre os outros, ele se mantém discreto e focado em suas próprias ações. Em vez de exigir respeito, ele o inspira sendo respeitável em sua conduta. Ele ouve mais do que fala, observa mais do que reage impulsivamente. Sua presença transmite calma e solidez. Ele é a pessoa a quem outros recorrem em busca de conselho sensato. Não porque ele tem todas as respostas, mas porque ele aborda os problemas com clareza racional e um foco no que pode ser feito virtuosamente. Essa é uma forma de poder muito diferente da que vemos exibida em tantos palcos hoje. Não é o poder sobre os outros, mas o poder sobre si mesmo, que inevitavelmente se irradia e influencia positivamente o ambiente ao redor. É a liderança que emerge naturalmente da integridade, não da imposição. É a força que se manifesta na serenidade sob pressão, na decisão justa mesmo impopular, na palavra ponderada em meio à histeria. É a força do carvalho que resiste à tempestade, não pelo barulho que faz, mas pela profundidade de suas raízes. O mundo moderno nos empurra constantemente para o coletivo, para a tribo, para a necessidade de pertencer e ser validado. As redes sociais são o epítome disso. Um palco onde todos buscam a aprovação instantânea de uma audiência. Nesse contexto, ter a coragem de ficar em pé, mesmo sozinho, é um ato de verdadeira rebelião e um pilar fundamental da força estoica. O homem que depende da validação externa é um prisioneiro das opiniões alheias. Sua felicidade, seu valor e suas decisões são reféns dos caprichos e julgamentos dos outros. Ele molda sua identidade para se encaixar, para ser aceito, perdendo de vista sua própria voz e seus próprios valores. Ele tem medo de discordar, medo de ser impopular, medo de ficar de fora. O estoico, ao focar na virtude como o único bem verdadeiro e no caráter como a única posse inalienável, constrói uma fonte de validação interna que eclipsa a necessidade de aprovação externa. Sua bússola moral não aponta para a multidão, mas para os princípios da sabedoria, justiça, coragem e temperança. Ele busca ser a pessoa que sabe ser, não a pessoa que os outros acham que ele deveria ser. Isso não significa ser antissocial ou arrogante. O estoico valoriza relacionamentos significativos baseados na virtude e no respeito mútuo, mas ele não compromete sua integridade por popularidade ou aceitação superficial. Ele tem a coragem de expressar uma opinião ponderada, mesmo que vá contra a corrente, de tomar uma decisão justa, mesmo que desagrade a muitos, de seguir seu caminho, mesmo que seja solitário. A solidão, para o estoico, não é sinônimo de miséria, mas uma oportunidade valiosa. É o tempo para a reflexão profunda, para o autoconhecimento, para o fortalecimento da própria mente, longe do ruído e das pressões externas. É na quietude da solidão escolhida que a integridade pessoal se consolida, que os valores são reafirmados e que a dependência do mundo externo é conscientemente reduzida. O verdadeiro homem, sob a ótica estoica, não é definido pelo tamanho do seu círculo social, pela força do seu grito na multidão ou pela quantidade de aplausos que recebe. Ele é definido pela solidez do seu caráter, pela profundidade das suas convicções e pela coragem de permanecer fiel a si mesmo e aos seus princípios, mesmo que isso signifique caminhar por um tempo sozinho.
Essa autossuficiência moral é a pedra angular da sua força inabalável. A imagem do estoico como um indivíduo frio e desapaixonado é, sem dúvida, a mais persistente e imprecisa. Essa caricatura ignora a profundidade da visão estoica sobre a natureza humana e nossas responsabilidades mútuas. O estoico não é frio. Ele é, na verdade, profundamente sintonizado com a realidade de si mesmo, dos outros e do mundo. E essa sintonia, longe de levar à insensibilidade, pavimenta o caminho para uma forma poderosa de empatia e compaixão. Como pode alguém que pratica a dicotomia do controle ser compassivo? Porque ele entende que a maioria das ações prejudiciais dos outros não vem de uma malícia inerente, mas de julgamentos equivocados sobre o que é bom ou mal. Eles acreditam, em sua ignorância, que prejudicar alguém lhes trará algum tipo de benefício ou alívio. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: quando você se sentir irritado com alguém, recue e pense imediatamente: que tipo de virtude humana o homem tem quando lida com isso? Ele nos lembra que todos buscamos o que acreditamos ser bom, mesmo que estejamos terrivelmente enganados sobre onde encontrá-lo. Essa compreensão gera paciência e uma forma de compaixão, a compaixão pela condição humana, sujeita a erros e ilusões. Além disso, os estoicos viam a humanidade como parte de uma comunidade cósmica interconectada. É nosso dever racional e natural agir em benefício da comunidade, cosmopolites, cidadãos do universo. A justiça, uma das virtudes cardeais, é fundamental para a vida estoica. Isso implica tratar os outros com equidade, ajudar aqueles em necessidade e cumprir nossos papéis e relacionamentos com diligência e bondade. Ser estoico não significa assistir ao sofrimento alheio com indiferença. Significa abordá-lo com a clareza da razão e a firmeza da virtude. Significa oferecer ajuda onde temos controle. Nossas ações, nossas palavras, nossos recursos, sem nos afogar na angústia ou no pânico com o que não podemos controlar na situação do outro. Significa poder confortar com serenidade, aconselhar com sabedoria e agir com justiça, mesmo quando confrontado com dor ou iniquidade. A firmeza estoica não é crueldade. É a determinação de defender princípios, de manter limites saudáveis, de fazer o que é necessário para proteger a virtude e o bem-estar, mesmo que isso exija decisões difíceis que possam parecer duras para quem busca apenas a satisfação superficial. É a firmeza de um médico que realiza uma cirurgia dolorosa para salvar uma vida, ou a firmeza de um pai que estabelece limites importantes para o bem-estar de um filho. É uma firmeza guiada pela sabedoria e temperada pela justiça e, sim, pela compaixão racional. O estoico moderno é alguém que sente profundamente a complexidade do mundo e a condição humana. Ele não se esconde das emoções ou das dificuldades, mas as enfrenta com uma fortaleza interior que lhe permite agir não com base no impulso ou no sentimentalismo cego, mas com base na razão, na virtude e em um profundo respeito pela dignidade e pelas falhas de si mesmo e dos outros. Ele é profundo, não frio, forte, mas humano em sua essência mais nobre. O caminho para se tornar um estoico moderno, para construir essa força inabalável em um mundo fraco, não é um destino, mas uma prática contínua. É uma jornada diária de autoconsciência, de desafio aos nossos próprios julgamentos automáticos, de escolha deliberada da virtude sobre a conveniência, da disciplina sobre a inércia. Vimos que a fragilidade do homem moderno muitas vezes decorre da sua dependência excessiva de estímulos externos, da perda de valores que fornecem uma âncora e da falta de uma estrutura interna sólida. O estoicismo oferece precisamente essa âncora e essa estrutura, ensinando-nos a dominar nossas reações emocionais.
compreendendo que a raiva, o medo e a frustração nascem de nossos julgamentos, não dos eventos em si. Abraçar a autodisciplina como o caminho para a verdadeira liberdade e poder, construindo uma rotina que serve como armadura e conquistando pequenas vitórias diárias que fortalecem a mente. Aplicar a dicotomia do controle para focar nossa energia onde ela realmente importa, em nossas atitudes, ações e caráter, liberando-nos da ansiedade e do vitimismo. Telecultivar a autoridade silenciosa, do exemplo, inspirando respeito pela integridade de nossas ações, não pelo barulho de nossas palavras. Encontrar a coragem para ficar em pé sozinho, baseando nossa força e nosso valor na solidez de nosso caráter, não na validação externa. Desenvolver uma profundidade humana genuína, combinando firmeza virtuosa com a empatia e a compaixão que nascem da compreensão racional da condição humana. O estoico moderno não foge do mundo ou dos seus desafios. Ele os enfrenta de cabeça erguida, armado não com arrogância, mas com clareza, calma e coragem forjadas no fogo do autodomínio. Ele entende que a verdadeira batalha não está lá fora, mas sim dentro de si. E é nessa batalha interior, travada com disciplina e guiada pela razão, que ele conquista a única vitória que realmente importa, a vitória sobre suas próprias fraquezas e impulsos. O mundo pode continuar sendo barulhento, caótico e em muitos aspectos fraco, mas você não precisa ser fraco. Você tem dentro de si a capacidade de construir uma fortaleza interna inexpugnável. Você tem à sua disposição a sabedoria atemporal de uma filosofia que convida não ao conformismo, mas à soberania individual, a soberania sobre sua própria mente. A escolha é sua. Você pode continuar à deriva, à mercê das ondas externas e dos ventos erráticos de suas próprias emoções. Ou pode agarrar o leme da sua vida, içar as velas da autodisciplina e navegar com propósito, guiado pela estrela polar da virtude. O caminho estoico é um convite para parar de reagir e começar a agir, para parar de ser vítima e começar a ser mestre, para parar de ser fraco e começar a ser verdadeiramente forte. Não para o mundo ver, mas para a sua alma sentir. A jornada começa agora, com a sua próxima escolha.